esse é o nosso trabalho de hoje. Para vocês que estão em casa devido a esse isolamento social, que tem seus pedaços de pano, pedaços de zíper, estão aí sem fazer nada, vamos nos ocupar? Pois é, assistam que a aula é bem interessante, tem até dica de como colocar o cursor você mesma no zíper, tá? Espero que gostem. Vamos cortar então do tecido principal duas peças de 33 por 25, tá? Duas vezes da manta de 37 por 29. Duas vezes do tecido do forro de 30 por 22. Duas vezes do viés de 6 por 30. E duas vezes do tecido do viés de 7 por 7. Sobreponha o tecido principal sobre a manta e quilte as duas peças da maneira como desejar. Como eu vou quiltar esse meu trabalho? Eu vou quadriculá-lo, tá? De que forma? Eu vou pegar a reta na régua de 45 graus, tá? E vou quiltar de 4 em 4 centímetros. Então, eu venho aqui e vou contar sobre essa reta que marca os 45 graus, 4 centímetros. 1, 2, 3 e 4. Vou lá no meu trabalho e coloco os 45 contados de 4 centímetros, né, sobre essa reta, para poder quiltar de 4 em 4. Então, 1, 2, 3, 4. Traço a primeira reta e daqui por diante eu não preciso mais achar o ângulo. Eu posso riscar de 4 em 4 até o final da minha peça. Vamos lá. Passei a reta de 4 em 4 centímetros até o final. E agora eu vou fazer do outro lado. Vou pegar da mesma maneira a minha régua sobre o ângulo de 45 graus. Vou contar 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. E vou posicioná-lo sobre o meu tecido. Com o ângulo de 45 sobre o tecido. Contado 4 centímetros e esse vértice onde acaba o 4 centímetros aqui sobre o tecido. E vou riscar no outro sentido até o final do meu trabalho. Vamos escolher a linha adequada, né, com o tecido que a gente escolheu e vamos quiltar o nosso trabalho. Vamos agora, então, recortar aquela peça de 33 por 25, transformando numa peça de 30 por 22. Vamos primeiro tirar o excesso da manta de um dos lados. Vamos colocá-la alinhada na placa. E vamos acertar 22 centímetros, tirando sempre dos dois lados, tá? 5, 10, 15, 22 centímetros. Agora que eu já tenho essas duas partes alinhadas, coloco novamente na placa, alinhando sempre na horizontal e vou acertar 30 centímetros dos dois lados também. Acerto um lado e conto 5, 10, 15, 20, 25, 30. Assim, eu terei as duas peças quiltadas, recortadas na medida desejada. Vou agora pegar as duas faixas de 6 por 30 e vou ao ferro passar ao meio. Agora, com as duas partes quiltadas, eu vou pegar as duas faixas que eu acabei de passar no ferro e vou costurá-las com menos de um pé de máquina
com essa parte aberta virada para a ponta, para a extremidade onde tem 30 centímetros, ok? Com menos de um pé de máquina, eu vou prender este viés. Agora, eu vou prender esse viés bem na pontinha. Tá vendo a distância que tem aqui, olha? É exatamente desta forma que eu vou prender esse viés. Do começo até o final. Na pontinha. Logo em seguida, faço um pé de máquina sobre o viés novamente. E o segundo pé de máquina a partir daquele que eu já havia feito. Agora, nas duas partes, você vai riscar um quadradinho de 3 por 3, dos dois lados, 3 por 3, e vai cortar. Agora, eu pego o meu zíper, abro ele ao meio, separo as duas partes e cada parte eu vou colocar com o zíper, com os dentinhos virados para baixo, sobre essa parte do viés e vou costurar na pontinha novamente. Fixo com menos de um pé de máquina as duas partes do meu trabalho com o meu zíper de 24 centímetros. Da mesma maneira, já vou cortar minha caixa de leite de 4 por 4 na extremidade do meu estojo. 4 por 4. Risco e corto do mesmo jeito que eu fiz na parte de cima do zíper, nas duas partes do meu estojo. Bem, agora que eu já fiz isso nas minhas duas partes principais, vou fazer a mesma coisa nos meus dois forros que estão cortados com 30 por 22. Mas por enquanto vou fazer apenas na base, ok? Vou pegar a minha régua, vou riscar 4 por 4, 4 centímetros por 4 centímetros, vou riscar e vou cortar nas duas partes do meu forro esse quadradinho de caixa de leite de 4 por 4. Da mesma maneira que eu fiz na parte quiltada. Agora, com os seus dois forros já feitos a caixa de leite, vamos costurar cada um na sua respectiva parte, tá? Vamos pegar frente com frente do forro, desta forma aqui vai ficar, olha, ok? E vamos lá e passamos um pé de máquina nessa parte
superior aqui, ok? Vamos para a máquina. Vamos lá, alfinetei o meu trabalho, tá? Aprendi o meu trabalho. Agora eu vou passar um pé de máquina. Vocês não fiquem preocupadas com essa sobra, que já já a gente vai cortar ela, tá bom? Eu não quis cortar antes, porque o pano anda quando a gente costura o forro e aí vai ficar sobrando muito, vai ficar diferente um lado do outro, tá? Vamos lá agora com um pé de máquina. Após costurar, vocês vão passar desta forma aqui, ó, no ferro. Pra gente poder fazer um pé de máquina novamente aqui. Vamos agora fazer o nosso pé de máquina, já com forro. Com as duas peças costuradas direitinho os zíperes, a gente vai agora cortar esse excesso do forro, ok? Das duas partes, tá bom, gente? Vamos lá. Agora nós vamos ter que colocar o carrinho. Eu vou ensinar vocês a colocarem o carrinho. Vocês vão deixar o zíper paralelo certinho. Vão pegar a parte redonda do cursor e é ela que vai entrar no zíper. Vão colocar um lado, vão colocar o outro lado. Você tá vendo que ficou de altura diferente? O lado do zíper e o outro lado do zíper. Eu tenho que deixar essa altura ficar certinho uma altura com a outra. Olha, agora a altura ficou direitinho. A partir do momento que essa altura estiver certa, é só eu puxar o meu carrinho para baixo. Eu gosto de tirar ele, deixar o zíper inteiro fechado e recolocar de novo. Então, vamos lá de novo. Abro, parte redondinha virada para baixo, coloco um lado, encaixo o outro lado, ficou de altura diferente. Dá pra ver que ficou de altura diferente? Eu vou ajeitar com o meu dedo aqui, ó, de forma que fique a mesma altura. Ficou a mesma altura, eu venho aqui e puxo. Zíper colocado novamente. Esses daqui vão ser os puxadores do zíper. Então, como que eu vou fazer? São quadradinhos de 7 por 7. Vou dobrar o meio, vou passar no ferro. Vou colocar meio. Vou colocar meio. E vou dobrar novamente. Vou levar a máquina para passar uma costura numa ponta e na outra ponta. Costura numa pontinha. E na outra pontinha. Com os dois puxadores do zíper costurados, vamos dobrá-los ao meio e posicioná-los desta maneira, um em cada extremidade do zíper, e ir para a máquina costurá-los. Desta maneira, eu prendo. Eu gosto de prender começando do meio, tá, gente? Do meio pra cá. E aí eu retrocedo lá pra outra ponta, sempre pegando a costura na pontinha, tá bom? Cuidado com o forro, tá? Verifiquem se o forro não dobrou, se o forro não tá preso lá embaixo. Dobrado. Coloco aqui na extremidade, no meio do zíper. Começo do meio pra cá. E retrocedo até
ficar bem presinho. Vamos lá. Com o nosso zíper colocado no lugar, os nossos puxadores de zíper, forro, tudo certinho, vamos fechar. Eu vou pegar parte do forro com parte do forro e parte quiltada com parte quiltada. Vou alfinetar e vou costurar um pé de máquina nesta região, um pé de máquina nesta região, nesta do forro, neste outro lado do forro e na base do forro vou costurar e deixar um tanto mais ou menos assim, tá? Aberto. Uns 10 centímetros aberto, ok? Para que eu possa desvirar esse meu trabalho. Agora, com a minha peça toda alfinetada, vou começar a costurar. Bem, minha peça toda costurada, deixei a abertura no forro para desvirar. Agora, eu vou fechar as minhas caixas de leite. Os 4 cantos, eu vou alfinetar e costurar um pé de máquina. Primeiro nas extremidades, ok, gente? Vamos costurar esta extremidade e a extremidade do forro. Vamos lá para a máquina. Com as 4 extremidades alfinetadas, prestando sempre atenção na emenda da costura, eu vou fechar essas partes. Fecho com o pé de máquina. Não esqueçam do retrocesso. Extremidades costuradas, vamos para a parte da caixa de leite onde tem o zíper. Bem, agora eu vou pegar a parte quiltada, vou colocar o meio da costura no meio do zíper e vou pegar a parte do forro, colocando o meio da costura também no meio do zíper. Vou prestar atenção se eu estou pegando todas as partes do tecido, porque eu vou passar um pé de máquina aqui. Ok? Alfinetados, vou para a máquina costurar. Preste bem atenção para ver se vocês estão pegando todos os tecidos, ok? Podem abrir aqui a costura, tá bom? Cuidado com o dedo. Podem reforçar na parte do zíper. Tudo costuradinho, né? A peça toda fechadinha. Pela nossa abertura do forro, a gente vai abrir o nosso zíper lá dentro. E vou desvirar. Para desvirar, eu pego sempre uma ponta oposta e venho por ela desvirando a minha peça. Cuidado para não rasgarem o forro, tá? Deixem uma abertura razoável para que não tenha problema. Confiram todas as costuras se foram bem presas, se está tudo certinho. E aqui está o nosso estojão, né? Pode ser um porta-treco, pode ser um estojo, uma nécessaire, do jeito que você preferir, ok?